recorda-lhes que devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades, ser obedientes e estar preparados para toda boa obra. Não devem difamar ninguém, nem ser dados a brigas, mas equilibrados, mostrando genuína mansidão para com todos, porque antes também éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos a várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. Pai Santo e bendito, nós damos graças por Tua santa palavra e pedimos humildemente que Tu abras o nosso coração para ela e Tu abras ela para o nosso coração, de maneira que compreendamos, Senhor, a fé e como queres que vivamos a fé. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Esta carta, meus irmãos, de Paulo a Tito, é a carta de um pastor veterano, de uma autoridade, um apóstolo, de um homem experiente, em final de carreira, para um pastor novato, calouro, início de carreira, inexperiente. Não é só a carta de um pastor para outro pastor, mas é também a carta de Paulo para a própria igreja, ou para as igrejas que estavam na ilha de Creta. Se os irmãos pegarem nas suas Bíblias, várias Bíblias têm nas últimas páginas os mapas, e lá está o mar Mediterrâneo. Os irmãos verão a ilha de Chipre e verão mais à esquerda, bem próximo da Grécia, a ilha de Creta, uma ilha com muitas cidades, e diversas igrejas foram plantadas naquela ilha. E Paulo deixou Tito na ilha de Creta, e ele pede a Tito também nesta carta para que, terminado a sua tarefa, vá ao seu encontro. Então, Tito é um pastor e ele recebe esta carta com orientações sobre como ele deveria exercer o seu ministério. E se os irmãos observarem, capítulo 1, em sua primeira parte, o apóstolo descreve o perfil moral, o perfil espiritual, o perfil doutrinário e o perfil familiar dos presbíteros. As igrejas do Novo Testamento eram dirigidas por uma pluralidade de presbíteros ou de pastores ou de bispos. A palavra, o ofício de presbítero e o ofício de bispo são duas maneiras diferentes de descrever o mesmo ofício. E quando estudamos sobre a principal tarefa dos presbíteros e dos bispos, que era o pastoreio, nós somos levados a concluir que esses presbíteros ou bispos são os pastores das igrejas. Então, as igrejas locais eram dirigidas por uma pluralidade de pastores e não apenas por um único pastor. É um modelo neotestamentário. O perfil moral, espiritual, familiar e doutrinário é descrito, e é muito importante que, ao indicar alguém para o seminário, nós leiamos esse perfil para saber se esta pessoa que estamos indicando para o preparo teológico e para entrar no ministério tem esse perfil. É responsabilidade da igreja, não dos seminários. Somos nós quem convivemos e poderemos testemunhar se as pessoas indicadas para o ministério têm esse perfil moral, espiritual, familiar e doutrinário.
na segunda metade do capítulo 1, os irmãos verão quem são os opositores, os falsos mestres, que esses presbíteros, bispos e pastores terão que combater. Então Paulo começa descrevendo o perfil espiritual, moral, doutrinário e familiar dos líderes. Ele parte para a missão deles, que era refutar o erro doutrinário. Capítulo 2, Paulo vai descrever agora as responsabilidades morais e os deveres dos cristãos mais velhos, das mulheres mais velhas, das mulheres mais novas, das jovens, dos escravos. Agora, Paulo sai da igreja, do lar, e ele vem para a sociedade secular, para o mundo. E ele agora deixa claro para Tito a sua missão de lembrar os cristãos sobre como eles devem se relacionar com a sociedade cívica, com as autoridades e com as pessoas aonde moram, aonde trabalham, aonde estudam. São os relacionamentos sociais que devem ser vividos no contexto da vida secular, que é a vida que todo mundo leva no seu dia a dia. Portanto, temos aqui também orientações sobre como deve ser o nosso relacionamento com o mundo. E esta carta é maravilhosa, porque ela ensina como os líderes devem se comportar, ela ensina como os vários grupos que compõem a igreja, por sexo e por faixa etária, devem ter procedimento moral e ético, e agora o procedimento moral e ético do povo de Deus na sociedade. Por isso, é uma carta maravilhosa para cada um de nós. E Paulo começa dizendo: recorda-lhes que devem. Depois os irmãos irão observar que Paulo diz no início do verso 2, não devem. Então, a missão de Tito era recordar o que eles deveriam e o que eles não deveriam, o que eles deveriam ser e fazer, o que eles não deveriam ser e fazer na sociedade. Portanto, a missão de Tito era recorda-lhes. O tempo do verbo é presente. E já expliquei aos irmãos que o presente da língua grega equivale ao gerúndio da nossa língua. É uma ordem, está no modo imperativo. Paulo está dando uma ordem a Tito que deveria ser cumprida ininterruptamente. A missão de Tito como pastor era recordar, não deixar esquecer. Já aconteceu com os irmãos, o seu filho vai jantar na casa de alguém, e aí você chama e você começa as recomendações, você começa a lembrar, você não vai ensinar a ele tudo naquela hora o que você não ensinou, você já ensinou, já está no coração dele, talvez esteja mergulhado numa memória profunda, então você começa a relembrar, a recordar, meu filho, haja assim, haja assado, tenha educação, tenha modos, e você começa a lembrar. Os filhos não gostam muito disso, eles já querem ir embora, estão apressados. Mas como é importante recordar, não é verdade? Pois bem, a missão de Tito não era ensinar nada novo. Paulo provavelmente foi liberto da prisão de Roma, onde Atos 28 registra ele preso, e posto em liberdade, ele prosseguiu em alcançar novos campos. Ele foi para a ilha de Creta, lá ele pregou, Deus salvou vidas, e de cidade em cidade, novas igrejas foram plantadas. E Paulo não só como bom missionário evangelizou, mas como doutrinador, ele ensinou as doutrinas, e não ensinou só doutrinas, ele ensinou como eles deveriam relacionar a doutrina com a vida diária, a doutrina com a vida familiar, a doutrina com a vida secular, porque doutrina e ética andam de mãos dadas.
As verdades de Deus, elas têm desdobramentos práticos, desdobramentos morais. Uma vez que a verdade nos libertou, há uma expectativa moral, há uma expectativa de caráter, há uma expectativa de conduta, de procedimento. E Paulo ensinou tudo isso. Esse era o tipo de missionário que Paulo era. Não era alguém que apenas dizia: você crê em Jesus, levanta a mão, você está salvo. Parto para outros campos, evangelizar, doutrinar e ensinar a viver a fé cristã no dia a dia. A missão de Tito é recordar o que eles já sabiam, o que eles já haviam aprendido através do apóstolo Paulo. E, meus irmãos, essa é a nossa missão. Bons educadores ensinam, bons educadores recordam, relembram, não deixam seus filhos, seus alunos esquecer o que foi ensinado. Talvez a maior e a parte mais importante da educação seja manter viva na memória o que foi ensinado e o que foi aprendido. Recorda-lhes. E aparentemente é uma tarefa enfadonha, tanto para quem a realiza, quanto para os que serão recordados. Mas Paulo, por exemplo, diz assim: meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Aí ele diz: para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. O que eu estou escrevendo são as mesmas coisas que eu ensinei a vocês quando eu estive com vocês. Não é difícil, porque aparentemente é cansativo dizer às mesmas pessoas as mesmas coisas todas as vezes. E ele está dizendo para mim, não é difícil escrever-vos as mesmas coisas. Os irmãos, por exemplo, ouçam o que o apóstolo Pedro, ele disse na sua carta. Ele disse assim: por esta razão, estarei sempre pronto para vos lembrar essas coisas, mesmo que já tenhais conhecimento delas, e estejais firmados na verdade que já está convosco. 2 Pedro 1,12. Vejam, por essa razão estarei sempre pronto, preparado a vos lembrar essas coisas, tudo que ele acabou de dizer, mesmo que tenhais conhecimento delas. Se eles dissessem: Pedro, você está chovendo no molhado, Pedro, nós já sabemos isso e já praticamos isso, traga coisas novas. Meus irmãos, as pessoas gostam de coisas inéditas. E uma das razões por que as heresias se multiplicam é porque todo mundo quer dizer que tem uma verdade nova, uma revelação nova. Até então ninguém tem. Uma proposta nova de igreja, de adoração. Na verdade, nós temos uma fé. E ela está registrada como conteúdo doutrinário na palavra. E a nossa missão é muito mais recordar do que ensinar. Nós temos que ensinar os novos e passar o tempo todo relembrando, recordando, para que ninguém esqueça. Porque nós acabamos de ver em nossa devocional, tanto no livro do Deuteronômio quanto no livro de Salmos, Deus dizendo: cuidado para não te esqueceres. O salmista dizendo: logo se esqueceram. Por isso, a missão do pastor, a missão dos diáconos, a missão dos professores da escola dominical, de todos os que ministram a palavra, é relembrar, é não deixar esquecer, é manter acesa a chama. E só se mantém acesa a chama com lenha, fazendo a reposição, não deixando acabar. Essa é a nossa missão como igreja de Cristo. É a mesma missão de Tito. Recordar e não parar de recordar. John Wesley, um dos grandes pregadores
ele é o fundador da igreja metodista, ele era metódico, ele criou muitos métodos e esse apelido acabou até se tornando o nome de uma denominação. O George Whitefield, que era seu parceiro e colega, embora esse fosse reformado, e Wesley arminiano, eram dois grandes ganhadores de almas, e se amavam e eram colegas. E o Wesley pregava em Londres, na Inglaterra, sempre baseado no texto, é necessário nascer de novo. E as pessoas diziam, por que você não muda o sermão? E ele dizia, quando vocês mudarem, eu mudo o sermão. Então, ele entendia que deveria bater na mesma tecla, até que o produto desejado fosse alcançado. Eu creio que bons educadores serão pessoas repetitivas, que estarão sempre recordando o povo de Deus sobre a vontade de Deus para as suas vidas, para a sua vida moral, espiritual, familiar, eclesiástica e agora mundana no sentido de secular, como devemos viver lá no trabalho. E aqui, meus irmãos, fica claro uma coisa. Na Bíblia Sagrada não existem dois padrões, 3 padrões de moralidade. Por exemplo, quando eu estou ao lado da minha esposa, os meus olhos são super bem comportados. Quando eu estou sem a minha esposa, os meus olhos são sem vergonha. Quando eu estou com os meus filhos e quando eu estou em família, eu tenho, ou na igreja, um vocabulário polido, cortês, palavras escolhidas. Quando eu estou com meus colegas numa pescaria ou numa churrascaria, então eu falo palavras obscenas, palavras torpes, eu também conto piadas imorais e eu me alegro com um linguajar ímpio. Será que existem dois vocabulários para o povo de Deus? Será que tem 2 tipos de conduta? A que temos quando estamos com a esposa e o esposo e os filhos e a igreja, e quando estamos na ausência deles e na presença de outros, nós mudamos o modo de falar, o modo de agir. Os irmãos verão que são orientações para serem vividas no mundo. E essas orientações são as mesmas para que nós vivamos aqui e dentro de casa. Não existem 2, 3 padrões de moralidade. A coerência é ser cristão onde quer que eu estiver. O mesmo palavreado, o mesmo procedimento. Senão, é hipocrisia. Nós cristãos temos que ser coerentes. Defender o que a nossa fé afirma, mesmo que o preço seja o ódio. Jesus disse, se o mundo vos odeia, saiba primeiramente que me odiou. Os irmãos de Jesus disseram, olha, quem quer ser conhecido, não faz coisas ocultas, vai para Jerusalém e mostra-te. E ele disse, o mundo não vos odeia, mas me odeia, porque eu denuncio os seus erros. Quando a igreja tiver a coragem de denunciar o pecado, ela vai ser alvo do ódio do mundo. E se nós quisermos evitar o ódio do mundo e das pessoas, nós seremos neutros, não existe neutralidade, e nós ficaremos acuados aqui dentro e não teremos a coragem de dizer para o mundo qual é o querer de Deus, com medo. Se o mundo hoje nos aplaude ou se considera nosso amigo, é porque nós não estamos denunciando a pecaminosidade do mundo, como Jesus fez. Como alguém como ele podia ser odiado? Eu odiado tudo bem, eu sou um pecador, e quem tem defeito pode despertar ódio nos outros, mas Jesus, santo, perfeito, operava milagres, libertava as pessoas, ser odiado, mas porque ele dizia às pessoas o que elas estavam fazendo de errado, e o mundo odeia que você diga que uma coisa é errada, quando eles dizem é certo. Irmãos, nós temos que ter a coragem de nos posicionar como cristãos a qualquer preço. Jesus previu e profetizou um ódio no final dos tempos contra a igreja por causa dele, de dimensões até então não experimentadas.
Os irmãos aguardem. O final da história não vai ser convidativo do ponto de vista da bonança, será difícil. Por isso nós temos que ter coerência. O que é que deve se recordar? Recorda-lhes que devem. Início do versículo 2. Recorda-lhes que não devem. O que é que eles devem e o que é que eles não devem? Vamos lá. Que devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades. Se os irmãos lerem no capítulo 1, o versículo 12, Paulo diz assim: um dos seus próprios profetas disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões preguiçosos. Essa era a fama dos cretenses. Existem registros seculares, históricos, de que eles eram pessoas terríveis, os moradores daquela ilha. E Deus salvou vidas lá. Agora, eles não podem mais agir como agiam antes. Eles eram insubordinados às autoridades. E aqui, meus irmãos, o apóstolo ensina: devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades. No ano 67 a.C., Roma invadiu a ilha e dominou a ilha. E nunca houve paz, um segundo sequer. Os cretenses jamais, em momento algum, se sujeitaram. Sempre haviam insurreições. Paulo não aprova isso. E não é Paulo. Ele cita em Romanos 13 que o Estado é diácono de Deus, é autoridade, é ministro de Deus, para promover o bem e para punir o mal. Quando o Estado promover o bem e punir o mal, nós temos que cooperar com o Estado. Se o Estado inverte os papéis e ele promove o mal e pune o bem, nós não somos obrigados, porque submissão incondicional é idolatria. Submissão incondicional só a Deus. Por isso, a igreja na Alemanha, ela cometeu um erro gravíssimo quando deu incondicional obediência ao chamado Terceiro Reich, liderado por Hitler, e quando ela acordou, ela estava legitimando um sistema demoníaco e destruidor. A igreja tem que ter realmente a consciência de analisar o Estado, e se ele promove o bem e se ele pune o mal. Isso está bem claro em Romanos 13. Portanto, sejam sujeitos aos governantes e às autoridades. Hoje nós vivemos uma crise de autoridade. Na igreja, pastor, diáconos, deixaram de ser considerados autoridades. Em que sentido? De superioridade? Ou de carteirinha? Vou dar uma carteirada, eu sou uma autoridade? Não é isso. É no sentido moral, espiritual, é o respeito. Dentro de casa, o marido não é mais visto pelas esposas e pelos filhos como a autoridade de Deus no lar. Vivemos uma crise de autoridade e de submissão, e a palavra de Deus diz: devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades. Segundo lugar, ser obedientes. Os exegetas dizem que essa palavra, aqui usada pelo apóstolo na língua grega, descreve obediência civil às leis civis, e estar preparados para toda boa obra. Só está preparado quem se prepara. Você está pronto para sair? Ainda não. Vou me preparar, vou me arrumar. Você só está pronto se você se prepara. Você está pronto para fazer a prova? Não, vou me preparar. Estou preparado. Vamos sair? Eu ainda preciso escovar o dente. Você não está preparado para sair. Você não se preparou. Irmãos, nós temos que estar preparados. Para isso, temos que trabalhar em nós mesmos muitas coisas, para toda boa obra, para cooperarmos. Se existirem ONGs seculares que fazem um trabalho
que promove a justiça, a retidão, elas podem ter o apoio da igreja se elas não têm no seu regimento, no seu estatuto, nenhum tipo de declaração onde se posicione sobre Jesus Cristo ou sobre fé. Nós podemos ajudar. Se um partido político, ele defende o casamento homossexual, se ele defende o aborto, por mais que as propostas sociais sejam legítimas e elevadas, e devemos parabenizar, não podemos ingressar num partido, porque a ideologia dele contraria os nossos princípios. Então, antes de ingressar em qualquer instituição, em qualquer situação de grupo, de sociedade, temos que analisar, tem proposta religiosa, tem afirmação de natureza que compromete a nossa fé? Tem. Ou a nossa moral? Tem. Então não podemos aderir, mesmo que tenha boas propostas também. E aqui nós temos que estar preparados para toda boa obra, para fazer o bem na sociedade. Agora, Paulo diz, não devem difamar ninguém. A palavra grega é blasfemar. Em nossa língua, e os tradutores preferiram por caluniar em outras versões, Almeida, século 21, optou por difamar, porque para nós, blasfemar tem conotação religiosa. É quando você fala uma heresia, e nós talvez não entenderíamos bem. Então, difamar alguém, não difamar ninguém, não devem ser dados a brigas. Os cretenses eram conhecidos, porque eles não só ofendiam por palavras, mas com atitudes. Eram brigões. Era uma sociedade de brigas, de intrigas, de maledicências, de calúnias, de desobediência civil. Os irmãos podem imaginar uma sociedade onde as autoridades não são respeitadas, as leis civis não são respeitadas, as pessoas caluniam umas às outras, e elas também brigam umas com as outras. A fama dos cretenses não era à toa. E Paulo diz, não devem fazer isso, mas devem ser equilibrados, mostrando genuína mansidão para com todos. Olha como nós devemos nos comportar na sociedade, no trânsito, no trabalho. Quanta gente aqui trabalha e trabalha com pessoas que fazem tudo para prejudicá-lo, para derrubá-lo, para que o seu lugar seja tomado por ele. Vizinhança, que implica com tudo, com todos. Não implica se as pessoas puserem música de forró alto, mas você bota uma música evangélica, é problema. Como é que nós vamos lidar na sociedade assim, equilibrados? No trânsito também, mostrando genuína mansidão. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, meus irmãos, foi um homem a quem Deus usou de uma maneira extraordinária. Porque ele não diz só o que é que deve fazer e o que não deve fazer. Ele explica por que deve fazer. E sabe qual é a razão, o fundamento teológico dessa moral social, desta ética social? O fundamento está no verbo principal de um parágrafo que está lá no verso 5. Ele nos salvou. Ele nos salvou. Por que nós devemos proceder dessa maneira? Porque Ele nos salvou. E aí ele diz, antes também éramos exatamente como eles. Meus irmãos, Ele nos salvou. Nós éramos antes como eles. Se não tem um era e um sou, se não tem um passado e um presente, se não tem um marco no que você era e no que você é, então Jesus Cristo não entrou na sua vida. Jesus Cristo, quando nasceu, quando se encarnou, ele foi um divisor da história,
Você lê a história e agora você tem AC, antes de Cristo, não é? DC, depois de Cristo. Quando Cristo entra na vida, tem um antes de Cristo e tem um depois de Cristo. E Paulo está dizendo, vocês devem se comportar assim dentro da sociedade, porque éramos, não somos mais, éramos. Uma mudança, uma transformação. De noite nós vamos ver sobre o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo. Houve uma nova vida, uma regeneração, houve uma renovação moral que o Espírito Santo operou. Por isso nós éramos assim, agora nós somos assim. Meus irmãos, se você não gostar do fruto de uma árvore, não adianta trabalhar no fruto. O problema está na natureza da árvore. Se você não mudar a natureza da árvore, você não muda o fruto. E a gente não consegue mexer no gene da árvore para que ela passe agora a ter uma boa natureza para dar um bom fruto. Mas Deus é capaz de nos regenerar, mudar a nossa natureza, nos dar uma nova natureza, uma nova vida. Para quê? Para que nós tenhamos frutos diferentes. Se conhece a árvore pelos seus frutos. Então será o nosso comportamento moral, o nosso caráter, a nossa conduta, que revelará a qualidade da árvore. E é isso que o apóstolo está dizendo. Vocês devem ser obedientes, estar preparados para toda boa obra. Vocês devem se sujeitar aos governantes e às autoridades. Vocês não devem difamar e caluniar ninguém. Vocês não devem ser brigões, viver saindo no tapa, viver se engalfinhando. Vocês devem ser equilibrados e mostrar que são mansos, mansidão. Sabe por quê? Porque antes também éramos assim como eles são, brigões, descontrolados, insubordinados, desobedientes. Éramos assim. Agora, se eu ainda sou assim, Jesus Cristo entrou na minha vida. Éramos insensatos. Essa palavra, ela tem um prefixo a, como atípico, né? Para negar a sensatez. É quando a mente é sensata, ela não é tola. A Bíblia diz que Satanás cega o entendimento e a pessoa se torna insensata. Por mais racional que ela seja, ela defende com irracionalidade o errado. Desobedientes às questões morais. Éramos desencaminhados. Em outras versões, enganados, o verbo está na voz passiva. Ele indica que havia uma ação sobre nós que nos enganava e nos desencaminhava. São as forças espirituais malignas que estão trabalhando no mundo para enganar o mundo e para desencaminhar, para tirar do caminho. O outro verbo, servíamos, que em outras traduções está escrito escravizados. A palavra doulos é escravo. Nós éramos escravos. Nós servíamos a várias paixões e prazeres. O nosso Deus era o prazer, hedonismo, prazer, paixões, que são desejos descontrolados e intensos. Nós éramos escravos desses desejos, destas paixões. Assim nós éramos. E o verbo continua na voz passiva, indicando que há uma atuação sobre as pessoas que hoje não são do Senhor. Há uma ação maligna, o mundo inteiro jaz no maligno. Existem forças espirituais de trevas atuando para desencaminhar as pessoas, para que as pessoas sejam escravas dos seus desejos pecaminosos.
Nós éramos assim, diz Paulo. Nós não somos mais assim. Ele nos libertou. Nós não somos mais servos de prazeres, nós somos servos de Jesus Cristo. Somos servos da santidade, servos da justiça. Nós éramos assim. Nós também vivíamos na maldade e na inveja. A maldade descreve o produto do desejo. Se você deseja o mal para alguém, e quando você age de acordo com o desejo, o produto é a maldade. Vivíamos na maldade, fazendo mal para as pessoas. O que é que os irmãos acham que os políticos estão fazendo quando se corrompem, só querendo ganhar dinheiro? É maldade, é para destruir a nação, é para pessoas morrerem, é para acontecer o que há de pior com todo mundo, desde que eles se deem bem, que os outros se deem mal, não importa. É assim que as pessoas vivam. Pouca farinha, meu pirão primeiro. Mas quem disse que a farinha é pouca? Não é. As pessoas dizem, muitos pedaços, pouquinho para cada um, não adianta. Mentira. O bolo é grande demais, dá para todo mundo. O problema é viver na maldade e na inveja. A inveja, meus irmãos, é quando eu me entristeço pelo progresso alheio. Entra o irmão com um carro novo e eu digo assim, puxa, que tristeza. Dá uma coisa ruim e a pessoa não fica feliz. Passou no concurso, ou você vai casar, e as boas notícias alheias não trazem alegria, trazem um desprazer. E a pessoa então inveja. Eu queria estar no lugar dele. Eu queria estar no lugar dela. Inveja. É assim que o mundo vive. Inveja, maldade. Éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. Rancor. Irmãos, quando nós admitimos o rancor dentro de nós, é horrível. Porque ser rancoroso nos faz agir como pessoas rancorosas. E as nossas atitudes sempre serão vingativas, elas sempre estarão retaliando, sempre. Odiávamos uns aos outros. Que sociedade terrível a dos cretenses, mas será que ela é muito diferente da nossa? Eu entrei uma vez numa linda vila, 3 casas de um lado, lindas, 3 casas do outro, lindas, canteiro no meio, a coisa mais linda, e você pensa assim, puxa, que lugar bom de morar. E logo eu descobri que as pessoas ali se odiavam, ninguém falava com ninguém. Vizinhança, rancor, ódio, brigões, caluniadores. Não fala porque o fulano caluniou, porque o outro brigou, porque o carro entrou 10 centímetros na vaga do outro. Então o ser humano é assim, é briga o tempo todo. Condomínio é briga, as pessoas brigam. Pessoas de classe média vão para as reuniões do condomínio, é briga o tempo todo, é rancor, é discussão o tempo todo, é assim. Mas Paulo está dizendo, éramos. E isso, meus irmãos, deve nos fazer parar para pensar. Eu era assim. Eu ainda continuo assim. Eu sou brigão. Eu sou rancoroso. Eu odeio. Eu difamo. Eu sou caluniador. Eu vivo na maldade, na inveja. O progresso dos meus irmãos não me alegra, pelo contrário, me aborrece. Éramos. Se Deus permitir, nós vamos ver de noite. E eu disse no início que, se você quiser a mais completa descrição da salvação, você compreenda esse versículo 3, 4, 5, 6 e 7. Paulo sintetizou com brilhantismo, porque ele estava sob a direção do Espírito, toda a complexa e rica doutrina da salvação, ele sintetizou. No Novo Testamento não tem descrição mais profunda e complexa da salvação do que essa aqui. Todas as grandes doutrinas,
Paulo vai mencionar todas. E nós deveríamos nos envergonhar quando dizemos: ser salvo é aceitar. Aceita Jesus, levanta a mão. Oh, levantou a mão, pronto, aceitou Jesus. Irmãos, eu não faço apelo, que isso banalizou. Eu já aceitei Jesus. O cabra vive uma vida toda errada, vive uma vida toda fora dos parâmetros. Eu creio em Jesus. Creio em Jesus. As pessoas pegam uma frase de Jesus sobre amor, tiram do contexto e dizem que a mensagem do Evangelho é amor. Mas quem mais falou do inferno foi Jesus. Contem a palavra inferno, quantas vezes Paulo, Pedro, João usou e quantas vezes elas estavam no lábio de Jesus. E você vai ver que quem mais falou do inferno na Bíblia foi Jesus Cristo. As pessoas odeiam saber disso. Elas fingem que isso não existe. Jesus disse: vocês pensam que eu vim trazer paz? Eu vim trazer espada. Eu vim trazer conflito, pai contra filho. E ele foi descrevendo. Os inimigos do homem estarão dentro da sua casa. Parece que as pessoas não leem isso. E dizem assim: Jesus é amor, portanto, tolere tudo. Tolere tudo. Toda a corrupção moral. Tudo, vale tudo, porque Jesus é amor. Está todo mundo certo, ninguém está errado, desde que eu não obrigue você à força a fazer o que você não quer, todos estão certos, ninguém está errado. Essa é a moral de uma sociedade que se diz pós-moderna. Todos estão certos, ninguém está errado. Agora, diga, está errado para você ver. Diga. Irmãos, eu escrevi não ontem, mas na sexta-feira, um artigo que foi publicado no jornal Em Tempo ontem. Se os irmãos entrarem lá no portal do jornal emtempo.com.br, os irmãos verão a reação ao artigo. O que Deus uniu, o título do artigo é Vale Tudo, mas o jornal trocou e colocou: Deus não uniu 2 homens e 2 mulheres. É uma frase do texto. Se os irmãos olharem, existem 513 comentários. As piores ofensas que os irmãos poderão imaginar estão lá. De detestável a outras coisas mais. Por quê? Porque ninguém quer que se diga que o homossexualismo é errado, que é pecado diante de Deus. Tem que dizer que é certo. E se a igreja não tiver a coragem de dizer é errado, se a igreja não tiver coragem de se posicionar, meus irmãos, sempre foi assim. E vai sempre ser assim. É uma questão da igreja se posicionar de acordo com a verdade de Deus. E se o mundo não gostar, problema. E se um dia ele puder se organizar para perseguir e matar, vai fazer. Está profetizado um fim na história de elevada perseguição. Jesus disse que desde o início do mundo não haverá uma perseguição tão tremenda quanto a que ocorrerá no final dos tempos. Por quê? Porque se a igreja continuar dizendo: Deus revelou que isso aqui é certo, Deus revelou que isso aqui é errado, pronto. A reação é imediata. É imediata. A igreja tem que ter coragem, meus irmãos, de pregar agora. A base da nossa pregação é o nosso testemunho. É que as pessoas digam e vejam: fulano era assim, agora ele é assado, ele é de outro modo. Tem uma diferença nítida. Éramos. Se somos iguais ao mundo, não temos autoridade para nos dirigir ao mundo com a mensagem do Evangelho. Se somos como eles são, Jesus Cristo não presta, não tem poder o Evangelho, mas o Evangelho tem poder, e Jesus Cristo presta, Ele é o Filho de Deus, Ele salva. Agora tem muitos falsos cristãos, pessoas que não abraçam de verdade, que não tomam a cruz, não negam-se a si mesmos para segui-lo, porque quem é salvo e convertido era de um jeito, agora é de outro. Não é perfeito, é verdade, mas a mudança é clara. Se não tem mudança, não adianta. Se você mente como eles mentem, se você faz negócios com trapaceando como eles fazem, então não tem diferença.
E se não tem diferença, meus irmãos, o mundo não está errado, não. Mas quando nós apresentamos a diferença na nossa própria vida, nós podemos atribuí-la e dizer, atribuí-la a Jesus Cristo e dizer, Ele me salvou. Ele me salvou. Eu era assim. Eu não sou mais. Eu não sou mais escravo dos prazeres e das paixões. Eu sou um servo de Cristo. Eu sou de Deus. Eu peço a Deus, irmãos, que a igreja, que cada um de nós tenhamos a coragem de ser e obedeçamos para não ser o que nós éramos. E que jejuemos, oremos, leiamos a palavra e busquemos os recursos que Deus põe à nossa disposição. Para quê? Para que essa transformação feita permaneça e as pessoas digam, os crentes são realmente diferentes. Discordamos deles, mas eles são diferentes. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e pare para pensar no seu testemunho lá entre os seus colegas da faculdade, aqueles com quem você foi criado, lá da rua ou do trabalho, da vizinhança. Como é o seu procedimento? Como é o seu procedimento?